Olá pessoal, dando prosseguimento às nossas aulas de visualização científica, hoje vamos falar sobre estruturas de dados utilizada para representar a geometria de objetos gráficos em dispositivos de visualização, né? Um conceito mais geral, primeiramente, que a gente vai falar são as malhas, né? Então a definição de malha é o seguinte, né? Uma malha é uma subdivisão de um dado domínio sigma, né, o domínio que você quer visualizar, contido em um RD, onde D é a dimensão do espaço, em uma coleção de células que a gente vai denotar por CI, que satisfaz as seguintes propriedades, né? Então, dado duas células, CI e CJ, o interior delas é disjunto, 2 a 2, ou seja, eu quero dizer o seguinte, que dado duas células, né, uma CI e uma CJ, essa situação aqui não pode ocorrer, certo? Ou seja, porque o interior, né, não é disjunto. E também é óbvio, né, que como eu vou usar uma malha para discretizar um domínio ômega, eu espero que a união de todas as células me dê o próprio domínio, certo? O que a gente vai trabalhar bastante nesse curso são malhas que a gente chama de malhas poligonais, onde cada célula é um polígono ou um poliedro, né? Pensando em 3D. Então, exemplos de malhas poligonais, se a gente estiver pensando em uma malha unidimensional, pode ser, as células podem ser segmentos de reta. Se a gente pensar em malhas bidimensionais, podem ser retângulos ou pode ser uma malha triangular. Aqui temos dois exemplos de malha, né? Uma malha da esquerda são um exemplo de malha estruturada e o da direita são chamadas de malhas não estruturadas. Dá para perceber que malhas não estruturadas têm uma vantagem que a gente pode modelar domínios mais complexos. E aqui à direita são exemplos de malhas tridimensionais, no caso malhas tetraedrais, né, formadas por união de tetraedros, e malhas hexaedrais formadas por união de hexaedros. O que a gente vai ver primeiro são as malhas mais simples que a gente pode estudar, que são os grids, né? Então, um grid uniforme, uma grade uniforme, né? Então, se a gente quer discretizar, por exemplo, esse domínio que está em vermelho aqui, a gente pode ser representado, né, essa caixa pode ser representada através dos seguintes intervalos, né? M1 emão 1 até Mzinho D emão D, onde o Mzinho representa o extremo inferior do intervalo e o M maiúsculo representa o extremo superior do intervalo. Então esse domínio que está em vermelho, ele pode ser obtido como produto cartesiano desses dois intervalos, né? Então, dado isso, o que a gente vai fazer? A gente vai particionar cada um dos intervalos para construir cada uma das células que são, na verdade, quadrados, certo? Aqui no caso aqui dessa figura, a gente tem um exemplo, esse exemplo tridimensional. Então, por exemplo, se a gente dá um ponto aqui nessa malha, e eu sei que a célula uniforme, ou seja, cada partição tem o mesmo comprimento tanto nessa dimensão x como y, então dado um ponto PI nessa malha, que eu vou desenhar aqui, ele é facilmente localizado, né? Basta a gente pegar partir do extremo inferior do intervalo, né, no ponto M1, M2, e eu vou andar, sei lá, X deslocamentos em X e Y deslocamentos na direção Y para chegar nesse ponto, né? Detalhe então esse um ponto P nesse grid, ele pode ser representado por essas coordenadas aqui, ó, M1 mais quantas vezes você deslocou em cada dimensão, né? Onde esse N1 aqui é um número inteiro, né? Então, nessa nomenclatura nossa, né, nesse jargão, esses R serão chamados de deslocamentos, né, na direção das coordenadas, em cada direção do grid, e são chamadas coordenadas estruturadas. Por que isso? Porque nos permite a gente representar esse grid de uma forma matricial, ok? Temos também os grids não uniformes, ou seja, onde esses espaçamentos eles variam em cada direção. Então, por exemplo, se a gente pega um ponto agora localizado aqui nesse grid aqui, para eu descobrir ele, eu vou ter que partir então da dimensão. Pego uma dimensão no grid, né, para ter a dimensão no eixo x e a outra dimensão no eixo y. Então, por exemplo, para eu encontrar as coordenadas em x, o que eu vou fazer?
eu parto do extremo inferior desse grid e vou acumular os deslocamentos até chegar no ponto que eu quero. Por que agora eu somo os deslocamentos? Porque os deslocamentos eles podem variar em cada direção, certo? Isso é muito bom porque vai permitir a gente montar grids adaptativos, ou seja, a gente pode pensar em ter uma amostragem não uniforme da discretização em cada direção para construir esse grid. Essa técnica é chamada de stretching, certo? Então vamos ver como a gente pode fazer essas amostragens não uniformes, né? A gente tem o stretching simples, que a gente chama, né? No caso, a gente tem dois tipos de stretching, de camada limite, ou seja, eu estou fazendo uma amostragem em uma direção, né, em um extremo do intervalo, e eu posso fazer um stretch no meio do intervalo. Então, o que significa aqui? Então, por exemplo, aqui a gente parte, nesse eixo XY, a gente parte de uma amostragem uniforme, como vocês estão vendo aqui, e eu vou construir uma função que eu vou reparametrizar esse intervalo de uma forma que ele seja não uniforme, né? Então, na verdade, esse x está em função desse QC. E repara, quando eu tenho camada limite, o efeito dessa parametrização, nesse caso, é concentrar mais a amostragem no extremo inferior. Já nesse caso da camada interna, então a gente inicializa um intervalo uniforme e o efeito desse stretching vai ser o quê? Concentrar pontos num ponto do meio do intervalo, certo? A pergunta é como a gente constrói, então, uma função que faz isso, né? Dado um intervalo uniforme, transforma em dois, pode transformar em dois intervalos, duas amostragens não uniformes, certo? A primeira, como eu falei, camada limite, porque esse nome vem porque esses métodos nasceram em métodos para simular fluidos, por isso chama camada limite. Então, para a gente construir, a gente vai pegar uma função x igual a L que se de n, onde L é uma reta, certo? É uma reta que vai fazer o quê? Ele vai transladar e esticar o intervalo de referência. E o que se n, onde para n menor do que 1 eu vou acumular no extremo superior do intervalo, e quando n é maior do que 1 eu vou acumular no extremo inferior do intervalo. Então tem dois exemplos aqui, né, que eu peguei, né? Então aqui eu parto do intervalo uniforme e vou aplicar essa transformação aqui, ó, 2, né, que é o fator de escala, 2, raiz de QC. Então como n aqui no caso é meio, é menor do que 1, as minhas linhas, meus pontos vão acumular no extremo superior. Nesse outro exemplo aqui eu tenho x igual a 2qc ao quadrado, 2 é o fator de escala, né, que imita uma reta, e aqui o meu n é maior do que 1, no caso é 2, né, então ele vai acumular no extremo inferior do intervalo. No caso do camada interna, a expressão um pouquinho mais complicada é essa daqui, ó, L mais QC mais A, xc menos L QC vezes 1 menos QC vezes QC, onde QC está entre intervalo 0 e 1, certo? Então eu começo com esse intervalo de referência 0, 1 e tenho que fazer essa transformação aqui, certo? O que significa cada um desses parâmetros? Então L é a reta, ou seja, é a escala que eu vou aplicar, a escala de translação que eu vou transformar esse intervalo 0 e 1 no intervalo que eu quero, por exemplo, 2 até 7, por exemplo, certo? O xc menos, esse termo aqui, xc menos LQC, ele indica mudança de sinal em xc, ou seja, o xc vai ser o ponto que eu vou querer que meus pontos se acumulem, certo? Então, o xc determina esse ponto de acumulação. Esse termo A que vocês estão vendo em verde, ele significa a força que eu vou atrair ou repelir os pontos em torno do ponto xc. Então, para valores positivos eu vou ter uma atração e para valores negativos eu vou ter uma repulsão. Lembrando que quanto maior o valor de A, maior vai ser a força de atração, ou quanto menor for ele, né, quando for maior em módulo, pode ser também a força de repulsão.
Então, nesse caso aqui, ó, de um exemplo, eu coloquei um A igual a 2,5. Vocês podem reparar que concentrou muito mais pontos quando A é igual a 1,5, certo? Lembrando lá que na aula que eu passei para vocês de MATLAB, um comando para a gente gerar grids pode ser feito através do Mesh Grid, que a gente usou muito ele para fazer plotar gráfico, né, para mostrar um domínio paramétrico. E pode ser usado também para construir grids. Então vamos fazer o primeiro exercício aqui, eu vou fazer com vocês esse aqui, ó. Exercício 1, gere o gráfico da função gaussiana, função em duas variáveis, né, g de x e y igual a exponencial de menos x ao quadrado mais y quadrado, onde o meu domínio paramétrico é de menos 3 a 3, cartesiano com menos 3 a 3. Então esse quadrado aqui vai ser meu domínio paramétrico. A partir de um grid uniforme de resolução 20 por 20. E fala para a gente usar o comando surf do MATLAB para plotar. Então vamos lá. Então vamos para o MATLAB. Eu vou fazer um script para fazer essa função. Então vou pegar uma partição aqui, n igual a 20, né? A gente quer 20 por 20. Aqui eu vou pegar meu intervalo, t, vou usar o linspace. A gente sabe que é de menos 3 a 3, certo? E vou usar, aqui faltou um outro comando, né? Faltou quantos amostragem, quantos pontos igualmente espaçados eu quero nesse intervalo. Agora eu vou chamar o comando Mesh Grid para fazer que é o nosso grid no domínio paramétrico. Então eu vou chamar Mesh Grid de t, né? Como o intervalo é o mesmo, tanto para x e y, passo a usar t aqui. E agora eu vou plotar, né? Minha função vou chamar de z, vai ser que exponencial de menos x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Beleza? E agora eu vou chamar o comando surf para plotar x, y, z. E vou salvar esse script como gaussiana. Salvei. Já tem uma função chamada, isso. Vou chamar de Gauss, então. Tá aí. Então vamos lá rodar esse cara. Então rodando, vocês vão ter que ver essa imagem aqui. Então lembrando, né, o comando Mesh Grid, o que ele vai fazer? Ele vai criar esse reticulado, né? No caso, uma matriz duas matrizes, né? Uma matriz que eu chamei de x e outra y, contendo a x vai conter as coordenadas x do domínio paramétrico, a y vai conter as coordenadas em y de todos os pontos do domínio paramétrico também, certo? Continuando aqui, eu vou deixar como exercício para vocês fazer esse cara aqui, ó. Refaça o exemplo anterior usando stretch na origem. Por que isso? Antes de mostrar esse exemplo, eu estou passando para vocês também um código para plotar o grid no domínio paramétrico, tá? Então eu vou refazer esse exemplo e vou acrescentar esse plot grid dessa função aqui. Ver o que ela faz. Vamos ver. Então aqui que eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o comando subplot para plotar dois plots na mesma janela, né? Subplot é 1 por 2, né? Porque só tem dois gráficos. Esse vai ser 1. Vou plotar um surf. Na verdade, esse aqui vai ser o 2, tá? O 1 eu vou usar para outra coisa. Eu vou usar para plotar o grid. Aqui vai ser 1. E vou usar minha função do slide plot grid x, y. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vou salvar e vamos rodar. Então, rodando de novo, o que vocês vão ver é uma coisa parecida como isso, né? O que significa isso aqui? Isso aqui a gente está vendo então, ó. Estamos vendo aqui então a gaussiana à direita e aqui a partição que eu peguei tanto na dimensão x como na y, visualizando essa discretização
do meu domínio paramétrico representado por um grid uniforme, ok? O que acontece? É o seguinte, eu tenho um problema, né? O problema é o seguinte, que a gente sabe que a gaussiana é uma função suave. Só que minha resolução que eu peguei, ela me deu uma função que não aparentemente não é suave, né? Isso se deve à resolução que eu peguei. Agora vamos voltar para o nosso programa lá e vamos pegar uma resolução maior. Vou pegar 64 pontos igualmente espaçados. Vamos ver o que acontece. Rodando de novo. Vocês podem reparar que meu reticulado está bem mais refinado e minha função gaussiana está bem suave, certo? Então aqui mostra o seguinte, né, que se eu aumento a resolução, o meu desenho fica com a aparência melhor, né, uma aparência que descreve mais a realidade do objeto. Agora, só para ilustrar para vocês esse exercício que eu deixei lá, do stretching, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nesse exemplo aqui, ó, o que a gente está olhando? O que eu fiz? Aqui está o primeiro exemplo que a gente fez com a partição 20 por 20. A gente viu que dá um problema seríssimo aqui nesse morro aqui que acontece na origem, né, do domínio paramétrico. Quando a gente pega a imagem, eleva o ponto 00 pela função gaussiana. E aqui, notem bem que é a mesma resolução, esse cara é 20 por 20, só que nesse caso eu estou com um aspecto mais suave. Isso por quê? Porque eu fiz na origem, que eu sei onde é suave, eu apliquei um stretching tanto na direção X do grid como na direção Y também. Então, essa é a tarefa de vocês, reproduzir esse exemplo usando um stretching na origem, certo? Vou deixar como exercício. Então, voltando para os slides. Outro exemplo numérico que a gente pode pensar, então, também é o seguinte. Vamos considerar essa função em duas variáveis. Eu quero discretizar um grid uniforme de resolução 32 por 32. Como visualizar a função f de xy? Primeira pergunta. E a segunda pergunta é como visualizar o campo gradiente, né? A gente sabe, né, então, essa função dos variáveis, se eu calcular as derivadas parciais dessa função, vai me dar o gradiente, né? Só que repare, o que eu quero calcular é no caso discreto, eu quero usar o meu grid para calcular essas derivadas, né? No caso, eu vou usar um grid uniforme, ou seja, para cada espaçamento na direção x é igual a ΔX e cada espaçamento na direção y vale ΔY. Nesse caso desse exemplo, ΔX é igual a ΔY, tá? Então o espaçamento é igual. A pergunta que surge é o seguinte, como a gente discretiza o gradiente só tendo a informação nos vértices, em cada vértice do grid? Certo? Eu poderia muito bem calcular, usar a regra da cadeia aqui, nessa expressão, então a função analítica. Mas o problema é o seguinte, e quando a gente não tiver? Como a gente discretiza o cálculo do gradiente nesse domínio? Certo? Isso é feito, vamos falar daqui a pouco, usando diferenças finitas. No caso, para a gente visualizar, para responder essas perguntas, a primeira pergunta eu vou usar o comando pcolor, né? Porque como é uma função escalar, eu vou representar, visualizar essa função nesse reticulado usando cores. Então você passa para ele x, y e o campo escalar e ele vai colorir para você o grid. Para visualizar essa informação do campo gradiente, ou seja, de um campo vetorial, a gente vai usar o comando quiver, que você passa para ele as coordenadas da origem do vetor, né, x, y, e a direção dele, o v. Então aqui está escrito, eu peguei um vetorzinho aqui, então x, y é o começo do vetor e o v é a direção do vetor, certo? Voltando àquela pergunta lá desse exemplo, é o seguinte, a gente tem que discretizar as derivadas parciais dessa função aqui, né, que eu acabei de definir. Isso é feito, né, usando o que a gente chama do método das diferenças finitas. Então eu vou ter a função amostrada em cada um dos vértices do meu grid,
E vou usar esse stencil, né, ou chamado também de molécula computacional, para calcular a derivada desse ponto em azul. Se um ponto está dentro, no interior do grid, a gente usa uma aproximação chamada diferenças centradas, certo? A expressão está aqui. Repare que é uma conta só usando realmente diferenças, é uma subtração e divisão, onde ΔX é o espaçamento em x do grid e ΔY é o espaçamento em y do grid, certo? E na fronteira a gente usa as diferenças finitas regressivas e progressivas. Para quem não viu da onde vem essa aproximação, ela vem da fórmula de Taylor, né? Eu vou falar em demonstrar para vocês aqui no caso da diferença finita centrada, né? Vamos pensar então, a gente tem uma função real, f de x mais h, onde h pode ser visto como o espaçamento do meu grid, né? E eu vou fazer o seguinte, né? Como eu falei, a ideia, a origem das diferenças finitas vem por Taylor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou expandir por Taylor em torno do ponto x, até os termos de terceira ordem. Então, vamos lá. Então, vai ficar f de x, né, por Taylor, mais h f' de x, mais h ao quadrado sobre 2 fatorial, que é 2, vezes derivada segunda em x, mais um erro aqui de ordem h ao cubo, né? O que eu vou fazer então? Agora eu vou fazer a mesma ideia, só que fazer f de x menos h. O que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, só que na onde tem potência ímpar para h, eu vou mudar o sinal para menos aqui, né? Então vai ficar f de x menos h f' de x mais h ao quadrado sobre 2 f duas linhas de x menos um erro da ordem R ao cubo, né? Que é como se eu estivesse truncando a série de Taylor aqui nos termos de terceira ordem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas expressões aqui e vou subtrair elas. Se eu faço essa subtração, o que vai acontecer? Vai ficar f de x mais h menos f de x menos h. Esse termo vai cancelar com esse termo. Esses dois vão somar, né? Vai ficar 2h f' de x. Isso. Esse aqui vai cancelar com esse. E aqui eu vou somar. Vai ficar mais 2, mais um erro de duas vezes O de h ao cubo, certo? Como eu quero a derivada num ponto x, uma aproximação para a derivada num ponto x, o que eu faço? Eu vou dividir por 2h dos dois lados, vai ficar então f' de x, mais aqui meu erro que era em ordem de h ao cubo, como eu estou dividindo por 2h, vai cancelar com esse 2 e vai cair uma ordem aqui, né, de precisão. Ordem de h ao quadrado igual f de x mais h menos f de x menos h dividido por 2h. Então, se eu considerar esse cara aqui, então isso aqui na verdade é uma aproximação para a derivada no ponto x. Repare que nas diferenças finitas eu estou fazendo uma discretização dessa em cada direção, né? Nesse caso, eu fiz aqui, dar um ponto aqui, eu preciso desses dois que estão aqui, né? Em x, né? E eu vou fazer também a ideia para o gradiente, eu preciso na direção y também. Por isso que a minha molécula computacional parece uma cruz e usa 5 pontos, certo? Então essa é a motivação. Então se a gente pensar aqui, então, por exemplo, ó, vou fazer mais um exercício aqui, ó. Vou fazer mais um exercício que é o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pensar que a gente tem um grid, né, unidimensional. Está aqui. Eu tenho um ponto I mais 1 e um ponto I menos 1. Certo? Eu sei que H
o espaçamento aqui, que eu chamei de H, H vale meio, certo? E eu vou querer agora, eu sei que tem uma função definida em cada um desses pontos aqui. Aqui eu sei que a função vale, sei lá, 7, aqui menos 2 e aqui 4, certo? E a minha pergunta é quanto que vale f' no ponto i, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que f' em xi, certo? Eu quero aproximar isso. Por diferença finitas, a gente sabe então que vai ser o f de mais 1, né, que é 4, menos o f de i menos 1, que é 7, diferenças finitas centradas, dividido por 2 vezes o espaçamento do grid, ou da malha no caso, né, que é meio. Isso aqui vai dar 1, né? E 4 menos 3 dá menos 3. Então, nesse ponto, a derivada, nesse ponto aqui, ó, vai valer menos 3. Tá ok? Vamos voltar aqui. Então, beleza. Em vez de a gente fazer essa conta toda, eu peço para vocês fazerem como exercício, treinar para calcular na mão mesmo as diferenças finitas, né, o gradiente pelo menos, para aquele exemplo, mas em MATLAB também é possível a gente calcular de forma direta com o comando gradiente, certo? Você passa a função, a gente passa para esse comando, a função é f, né, discretizada no grid, e o espaçamento. E ele retorna duas matrizes, uma contendo todas as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y. Vamos fazer junto esse exemplo então, aquele exemplo, certo? Então vou fazer aqui então, vamos voltar lá, né? Para eu lembrar como é o enunciado do exercício. Então minha função é essa aqui, né? Na verdade é a gaussiana multiplicando com x, um domínio menos 2 a 2 cartesiano com menos 2 a 2, certo? Então vamos lá, então vai ficar então n igual a 32, né? Deixa eu ver lá, 32 por 32, 32. Meu t, né, para minha partição, é linspace de menos 2 a 2n, quantos pontos eu quero em cada partição. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou também definir a minha função, quer dizer, tem que criar o domínio paramétrico, né, com o comando meshGrid, xy é igual meshGrid de t. Depois vamos criar nossa função fão, que é aquela xão, né, ponto, estrela, exponencial de menos xão ao quadrado menos yzão ponto ao quadrado, certo? E agora eu vou usar o comando pcolor para visualizar essa função. No caso é f, né? Então, por exemplo, de novo, né, você passa para ele o domínio, né, o domínio, e passa o valor da função, de uma função escalar avaliada em cada ponto do domínio, ok? Então, vou salvar como exemplo e vamos rodar. Opa. Tá aí. Essa função no domínio de menos 2 a 2, pegando 32 caras igualmente espaçados. A cor está falando o seguinte, ó, aqui tem uma variação, aqui tem outra variação, aqui ela é meio constante, mas a gente não consegue entender ainda o que é maior, se os menores valores da f é no azul ou no amarelo, né? Então, para melhorar mais ainda, vamos colocar um color bar aqui para ver como essa função está variando. Vou salvar de novo. Vamos rodar esse exemplo. Tá aí, então os tons de azul são os menores valores da função fão e os tons de amarelo são os maiores. Então, se a gente, antes de calcular então o gradiente, né, pela interpretação física do gradiente, né,
Então o gradiente tem que sair do menor, né? Ele vai apontar para o maior e vai convergir para esses caras, né? Então aqui ele está saindo desse azul e aqui ele tem que entrar, né? Porque o gradiente, né, ele aponta para a região de maior crescimento da função, certo? Então agora a gente vai fazer então a parte do gradiente. Então eu vou colocar aqui, vou usar o comando hold on, né, para segurar na tela, que eu quero ver as duas visualizações. Hold on. E aqui a gente vai chamar o comando gradiente, né, que eu tenho f1 de x, f1 de y para as derivadas parciais, gradiente de f, e eu tenho que passar o h. Como h é o mesmo para as duas direções, o espaçamento é o mesmo, então só precisa calcular um h, que no caso é quem? Vai ser o fim, quer dizer, o fim menos o começo, né, dividido por n menos 1. Então o espaçamento é dessa forma. Então 2 menos 2 dá mais 2. Então já vou colocar aqui 4. Então tá aí. Então é 4 dividido por n menos 1. Esse é o h. Agora eu vou chamar o comando quiver, né? Quiver de quem? X, a posição do vetor, né? E agora vai entrar a direção dada pelas derivadas parciais. Vamos salvar. Vou dar um hold off para parar de segurar no gráfico. E vamos rodar esse exemplo. Deixa eu ver se está aqui, não está. Ok. Então tá aí, ó. A gente dá um zoom aqui, ó. Não sei se dá pra gente dá pra enxergar. Aqui o gradiente aqui tá saindo desse azul, ó. E ele tá entrando no amarelo. E notem que o MATLAB ele escala pela magnitude do vetor. Então esse vetor aqui tem maior magnitude e vai chegando aqui ele vai diminuindo, que faz todo sentido, né? Porque esse aqui é um ponto de máximo, então ele é um ponto crítico, né? Onde o gradiente é nulo. Então o gradiente tem que ir diminuindo de tamanho até chegar nele, certo? Mas apontando para a região de crescimento, né? Sempre apontando para a região onde a função cresce, ok? Então era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês façam os exercícios que eu deixei. Até a próxima, pessoal.